E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo as características naturais do Brasil e seus aspectos físicos. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando as características gerais do espaço natural brasileiro. Ao longo do processo de apropriação, conquista e construção do espaço geográfico brasileiro, produziu impactos sobre praticamente todos os ambientes naturais, que variam de intensidade conforme as necessidades e os interesses envolvidos. Agora, vamos estudar o relevo brasileiro. Se fôssemos escrever o relevo brasileiro, como descreveremos uma pessoa, diríamos que ele é velho, baixo e tranquilo. O relevo brasileiro é velho, uma vez que começou a ser formado em eras geológicas muito antigas. Baixo, por causa do grande período de exposição aos agentes de erosão, resultando em altitudes modestas em relação a outras áreas da costa. E tranquilo, pois praticamente não existem atividades geológicas internas, como vulcanismo, dobramentos e grandes abalos sísmicos. Em nosso território, predominam altitudes em torno de 500 metros, prevalecem três formas de relevo: planalto, planície e depressões, que coexistem com outras menos abundantes. Vamos falar agora dos planaltos brasileiros. Os planaltos são formas do relevo que apresentam altitudes em torno de 300 e 600 metros acima do nível do mar. Podemos afirmar que houve no território brasileiro um grande processo erosivo por meio da ação de agentes externos, como os rios e as chuvas, ao longo do tempo geológico. Na atualidade, hoje, grande parte desses planaltos, serras e chapadas encontra-se amplamente ocupadas por cidades, povoados e também pelas culturas e vegetais, como a agricultura. As planícies brasileiras. O que é planície? Planície são áreas baixas suavemente onduladas, tendendo a ser planas, onde predominam os processos de deposição de sedimentos por agentes externos, como as águas dos rios, das marés e dos lagos, bem como pelos ventos. Podemos dividir em dois tipos: planícies costeiras, localizam-se ao longo do litoral e são resultante da acumulação de sedimentos marinhos. Atualmente, essas áreas encontram-se grande concentração de pessoas completamente modificadas pelas construções de grandes cidades, como por exemplo Recife, Rio de Janeiro e Salvador. E a outra, a planície continental. São situadas no interior do continente e são formadas pela ação de diversos rios a partir da deposição de sedimentos, como por exemplo, temos a planície do Pantanal e do Rio Amazonas. Além disso, temos as depressões brasileiras. Depressões são formas do relevo que apresentam altitudes mais baixas do que as áreas que as cercam. Existem dois tipos de depressão: a depressão relativa, que apresentam altitudes mais baixas do que as áreas vizinhas, mas que estão acima do nível do mar. E a segunda, as depressões absolutas, que apresentam altitudes abaixo do nível do mar. No Brasil, não existem depressões absolutas. Contudo, em nosso território são abundantes depressões relativas,
que apresentam altitude entre 200 a 500 metros, havendo alguns casos em que as altitudes chegam a estar entre 500 a 800 metros. Dando continuidade, vamos estudar as águas no nosso território brasileiro. O Brasil concentra aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta. Isso deve ao fato de que o Brasil apresenta climas que se caracterizam pela abundância de chuvas na maior parte do território, com exceção do sertão nordestino. Em nosso território predominam rios extensos e com grandes volumes de água. A maioria dos rios brasileiros é de planalto, o que dificulta a navegabilidade em virtude do relevo irregular. Mas, em compensação, apresenta um enorme potencial gerador de energia, cujo característica principal é a formação de diversos trechos encachoeirados, o que favorece a construção de usinas hidrelétricas. A Amazônia é a região que detém a maior bacia fluvial do mundo, pois é nessa região que está o maior rio da Terra em extensão, número de afluentes e volume de água. Por isso, essa região apresenta extrema importância para o planeta. O outro lado da moeda é a região do sertão nordestino, onde o clima apresenta escassez de chuva no que se diz a respeito à disponibilidade de água potável. Apresenta um volume maravilhoso de águas de superfície, contudo, pela má utilização desse recurso em algumas áreas, a água é inapropriada para o consumo da população. Ao longo da história, rios e lagos brasileiros vêm sendo comprometidos pela poluição das águas. Na região centro-oeste, a moderna agricultura de soja despeja sobre a lavoura uma elevada carga de agrotóxicos que se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas, rios e córregos. Outro grave problema é a construção de hidrelétricas ao longo dos trechos encachoeirados pelos rios, alterando seu curso e causando problemas até na quantidade de peixes. Já nos grandes centros urbanos, a água tem sua qualidade comprometida por causa do despejo de esgotos domésticos e industriais, além do uso dos rios como convenientes transportadores de lixo. O Brasil apresenta 12 regiões hidrográficas no país. Cada uma dessas 12 regiões hidrográficas é constituída por uma bacia hidrográfica ou por um grupo dessas que se destacam semelhanças naturais, econômicas e sociais. As águas subterrâneas do Brasil. Os aquíferos são formações geológicas que armazenam água infiltradas da chuva ou de pequenos rios. As águas dos aquíferos constituem grande reservatório natural que são formadores de nascentes e responsáveis pelo abastecimento de cidades a partir de perfuração de poços. No nosso país estão os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani, na região sul, e o aquífero Alto do Chão, na região amazônica. Por fim, o clima no Brasil. Clima corresponde a um conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um período de tempo, aproximadamente 30 anos. No território brasileiro, ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas. Todos esses fatores influenciam no clima de uma região.
O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, natureza e, principalmente, movimentação das massas de ar existentes no nosso país, equatoriais, tropicais e polares. Conforme análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer 6 tipos de clima diferentes. São eles: equatorial, presente na Amazônia, ao norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. Sofre ação direta das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e úmido. Apresenta temperaturas médias elevadas de 25 graus a 27 graus. Chuvas durante o ano e reduzida amplitude térmica inferior a 3 graus Celsius. Tropical, clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão. Extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais. Além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima, e ele se caracteriza-se por temperaturas elevadas, 18 a 28 graus Celsius, com amplitude térmica entre 5 e 7 e estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. Clima tropical de altitude é encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do Planalto Atlântico do Sudoeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência de massa de ar tropical atlântico, que provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperaturas amenas, entre 18 e 22 graus Celsius, e amplitude térmica anual de 7 e 9 graus. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da ação das frentes frias originadas do choque entre as massas tropical e polar. Clima tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que, por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 a 26 graus Celsius. Apresenta amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao sul. No Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno, já no Sudeste, ocorre no verão. Clima subtropical ocorre nas latitudes baixas do Trópico de Capricórnio e está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É influenciado pela massa polar atlântica, possui temperaturas médias anual de 18 graus Celsius e amplitude métrica elevada de 10 graus Celsius. As chuvas não são muito intensas, porém ocorre de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil, são comuns as geadas e nevadas. O verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar 30 graus Celsius. O inverno é bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 graus Celsius. Clima semiárido ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médios e inferior do Rio São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, média de 27 graus Celsius, e chuvas escassas e mal distribuídas. Há períodos em que a massa equatorial atlântica, superúmida, chega ao litoral norte da região Nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. Então, pessoal, quem gostou dessa aula, quem gostou dessa videoaula geográfica, não se esqueça. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!